Na questão do identitarismo, o que nós vemos é o seguinte: há um desenvolvimento, né, em relação à questão da mulher, que a maior parte da esquerda não entende, mas parte do imperialismo mundial. Né? O imperialismo, nessa fase de crise e tudo mais, ele primeiro adotou uma posição diante da Revolução Mundial, que era uma posição de defesa da democracia. Quer dizer, diante da queda das ditaduras no mundo todo, que o imperialismo havia colocado, eles começaram a defender as eleições, os direitos humanos, essa coisa toda. Bom, passada essa primeira fase, né, vindo aí a política neoliberal, que é uma política de ataque às massas, o democratismo imperialista, ele se centrou em questões que são questões secundárias e de pura demagogia. Quer dizer, já não se trata de garantir, por exemplo, nos Estados Unidos, não dá para garantir os direitos democráticos da população porque tem a lei patriótica. A burguesia é favorável a intensificar o terrorismo contra a população em geral. A burguesia não pode, por exemplo, na questão racial nos Estados Unidos, desmantelar a polícia que mata os negros na rua. Ela não tem nada de substancial a oferecer. Então ela se lançou numa política de demagogia em relação a problemas como o problema da mulher, que é um problema social e político muito importante, o problema do negro, que também é a mesma coisa nos Estados Unidos, e o problema da população LGBT. Né? Como essa é uma política demagógica, reacionária e direitista, eles apresentam uma solução que já não é nem democrática burguesa, é uma solução reacionária. Né? Eles se propõem a reprimir tudo que seja uma manifestação contra esses setores. Quer dizer, a proposta de repressão é uma proposta reacionária. É uma proposta que vem do imperialismo. Né? Por isso que esses setores, ao invés de se colocar na posição de organizar as mulheres e tudo mais, eles se concentraram em coisas assim: aumentar as penas, né? Tornar determinadas coisas que se dizem sobre os negros e homossexuais crime, etc. e tal. Quer dizer, já se vê logo de cara, né, que pelo caráter das reivindicações é uma coisa profundamente reacionária. A burguesia, que no momento defendia a questão da mulher de um ponto de vista democrático burguês, passa agora a defender a questão da mulher de um ponto de vista burguês, mas antidemocrático. Né? A esquerda não se dá conta, mas essa política só ajuda, né, a onda direitista de liquidação dos direitos democráticos da população. Né? É aí que entra determinado tipo de colocação que é totalmente absurdo. Por exemplo, eu ouvi uma colocação nesse debate, já tinha ouvido antes, né, que é totalmente absurda, que é a seguinte: se uma mulher acusa um homem de estupro, né, a gente tem que acreditar na palavra dela. Isso é totalmente absurdo. Tudo bem, você pode pegar uma pessoa que não tenha noção nenhuma de política, de direitos democráticos, etc. e tal, e levar a coisa a esse termo. Mas isso é uma espécie de manifestação da política da direita, da extrema-direita repressiva para a defesa da mulher. Um direitista falaria exatamente a mesma coisa. Se a pessoa foi acusada, né, dispensa-se o devido processo legal. Isso é totalmente inadmissível. Não sei nem como pode haver gente de esquerda que defende isso daí. Numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade altamente repressiva, ela não só não é democrática, como ela não é apenas repressiva, ela é altamente repressiva. Você propor, né, a desarticulação
dos direitos democráticos das pessoas que são acusadas diante da justiça, é uma verdadeira monstruosidade. É uma ajuda total à extrema-direita. Não. Qualquer que seja. Aqui é preciso introduzir uma ideia que muita gente não se dá conta. Quando se fala de direito penal, não estamos falando de uma minoria. Não é que nem o direito, como é que se diz? Tributário. O direito tributário interessa fundamentalmente, em geral, a pessoas que têm muito dinheiro e pagam muitos impostos. Não, o direito penal diz respeito à vida da imensa maioria. O direito penal é um dos principais instrumentos de repressão capitalista. Muita gente fala assim, por que o povo não se levanta? O povo não se levanta por muitos motivos. Um dos motivos é que ele é dominado pelo terror policial, né, e a ameaça da cadeia. A cadeia, o juiz, o promotor, a polícia, são o principal instrumento de domesticação da população para que ela aceite a ditadura da burguesia. Então, quando nós falamos de direito penal, não estamos falando de uma coisa mínima. Nós estamos falando de uma coisa que diz respeito a todo mundo. Por isso, os marxistas, historicamente, sempre tiveram uma posição clara. Nada de dar autoridade ao Estado para punir. Até porque, né, para um marxista, rigorosamente falando, o crime nem é uma coisa, digamos assim, real. Né? Isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, há muitos crimes que desaparecem com a evolução da sociedade. Até um tempo atrás, o adultério era crime. É um crime absurdo. Então nós temos que levar em consideração que a sociedade, nesse sentido, ela muda. Não existe um crime absoluto. Outra coisa, o crime, ele é uma forma de comportamento social. Ele não é... A ideia da direita, que uma boa parte da esquerda acaba assimilando, é que o criminoso é uma espécie de demônio. Eu vi essa explicação aí. Eu vi nas redes sociais pessoas explicando assim que o estuprador, ele vai... O estuprador é um criminoso como outro qualquer. É um tipo de comportamento social que tem que ser analisado por um marxista de um ponto de vista objetivo, social. O que leva uma pessoa a cometer um estupro? O que leva uma pessoa a assaltar? Isso é bem mais... Muitas vezes a pessoa assalta até porque não tem o que comer. Quer dizer, não existe o crime desse ponto de vista místico, metafísico. Por isso também que os marxistas nunca foram favoráveis a construir aquela engrenagem que esmaga o cidadão. Pelo contrário, os marxistas sempre lutaram contra essa engrenagem que esmaga o cidadão. Essa engrenagem esmaga qual cidadão? A classe operária. Nós já tivemos que defender isso daí várias vezes diante de outras questões. Agora estamos voltando a defender o mesmo ponto de vista diante do problema do estupro. Tá? Não é a primeira vez que esse debate aparece para o PCO. Se nós formos ver, nesse programa aqui mesmo, essa questão apareceu várias vezes. Que precisava esmagar não sei quem, e nós sempre repetimos, não vamos entrar na onda da política repressiva da burguesia. Eu mostrei que uma boa parte dos criminosos, eles são elementos da classe trabalhadora, a maior parte, a esmagadora maioria. Se você for nos presídios, e você for buscar lá as pessoas que foram condenadas por estupro, nós vamos ver que a maioria são trabalhadores. Não é nada de excepcional nesse crime. É um crime tal e qual o assalto à mão armada, o assassinato, qualquer outro crime que você possa imaginar. O tráfico de drogas, etc. e tal. O que nós temos que fazer com o estuprador? Queimar na fogueira? Não. Né?
Nós temos que fazer a mesma coisa que a gente propõe fazer com todos. É preciso que o correto seria que a sociedade desse aos criminosos condições de superar os seus problemas. Se aqueles problemas têm superação dentro da sociedade capitalista, tem problema que não tem superação. Tem que ver por que a pessoa fez A, B ou C, e não criar aí uma mitologia com demônios e fadas, porque essa criação de mitologias e demônios é a política da extrema-direita. Uma coisa que eu vi nesse debate aqui, que eu achei muito significativo, é que, na ânsia repressiva, setores da esquerda procuram falar que o crime de estupro ele é especial. Não é verdade. É um crime contra a mulher? É um crime contra a mulher, mas ele não é especial. Você tem muitos crimes. E a sociedade capitalista é uma sociedade horrível. É uma sociedade monstruosa. É cheia de monstruosidades, de deformações sociais. Se aqui fosse uma sociedade que tivesse muito pouco crime, e um cidadão lá fosse... o estupro fosse o único crime, você poderia fazer uma consideração. Mas aqui, no Brasil, tem 800 mil pessoas presas por estupro, pedofilia, assalto, assassinato, mutilação, agressão, sei lá, a quantidade de crimes. Não é? Bom, a esquerda deveria pensar o seguinte: o que produz todo esse crime? Incluindo o estupro. Uma sociedade deformada. Qualquer tipo de coisa no sentido de mudar essa posição por causa de um determinado problema, abre a brecha para a direita. Eu vi aqui que, eu vi em determinadas discussões na rede social, algumas pessoas de direita colocavam que tinha que massacrar o estuprador, e outras pessoas de esquerda também colocavam isso. Quer dizer, aí uma unidade entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. O marxista não pode ser favorável ao esmagamento do ser humano, seja ele quem for. É uma posição de extrema-direita, mesmo que a pessoa não tenha consciência disso. A histeria é o pior aspecto disso daí. Né? Nós falamos que se criava uma histeria. O pessoal falava que algumas pessoas contestavam a nossa colocação da histeria, mas era uma coisa bizarra, porque você via que o debate todo era histérico. O que quer dizer que é um debate histérico? Uma histeria social. É quando você coloca uma questão de uma tal maneira que as pessoas param de pensar e são conduzidas por uma emoção de descarregar sobre aquele ser humano as suas frustrações, os seus problemas. A histeria não é uma coisa que foi inventada pelo PCO. A histeria é um método de ação da burguesia. E a histeria, aonde é que ela leva? A histeria leva ao fascismo, porque o fascismo é basicamente um movimento de pessoas histéricas, que querem matar, que querem fazer isso e aquilo, tudo é motivo para o esmagamento da pessoa e tudo mais. São pessoas que pararam de raciocinar e estão aí numa política, né, de inflamação emocional muito grande. Aí alguém pode dizer o seguinte: mas a revolução, os movimentos populares não são iguais? Não, não são iguais. Nós podemos ver que quando as massas se mobilizam efetivamente, né, em alguns momentos pode haver um movimento descontrolado, quebra-quebra, tudo, existe. Mas, de um modo geral, o movimento se organiza. O movimento ele faz sair à tona as questões políticas. Ele começa a enfatizar a solidariedade entre as pessoas. Não é a mesma coisa um movimento operário organizado, um movimento de massas, progressista, revolucionário,
que o movimento histérico da pequena burguesia fascista. Eles são completamente diferentes. Completamente, essencialmente diferentes. Embora em algum momento eles possam parecer isso daí. Qual que foi o movimento de histeria mais importante do último período? Foi o movimento da burguesia que gerou um clima de histeria em relação à corrupção para atacar a esquerda. Então você via aí, né, pessoas de classe média ultrapacíficas, aquele cidadão que cuida dos filhos, né, toma conta da casa, vai trabalhar, é pacífico, nem briga com o chefe nem nada. O cidadão estava lá com os olhos injetados de sangue, babando pela boca contra a corrupção. Por quê? Porque ele realmente tinha consciência do que é a corrupção, analisou o problema? Não. Foi um clima de histeria, tipicamente direitista, criado pela burguesia. Eu já falei aqui, vou repetir, porque é uma lição muito importante. Quando nós contestamos o julgamento do Mensalão, em 2012, tá, nós fomos tratados assim como se nós estivéssemos aí defendendo o Robinho. Foi até pior, na verdade, né? Porque aí era muito gente de dentro do PT, toda a esquerda e tal. Vocês estão passando pano para corrupto, vocês estão defendendo corrupto, etc. e tal. O que é curioso, né, é o seguinte: a questão do Mensalão, ela tinha aparecido vários anos antes, em 2004, 8 anos antes. E tinha aparecido já ali não como um processo farsa, mas como uma questão política. O que aconteceu? Que muita gente não sabe. Um cidadão, Roberto Jefferson, que hoje está com o Bolsonaro, que fazia parte do governo do PT na administração dos Correios, denunciou que estariam desviando dinheiro dos Correios para financiar a compra de deputados para aprovar a reforma da Previdência. Tá? A reforma da Previdência que foi feita no governo Lula, uma das inúmeras reformas da Previdência contra a aposentadoria. Aí a burguesia levantou aquilo lá, causou uma certa celeuma, né? Até porque todo mundo sabe que o governo FHC usou e abusou da compra de deputados para votar A, B e C. Bom, e aí ficou, não houve assim grande debate, mas ficou aquele negócio marcado que o PT, os petistas na época, inclusive, não se defenderam nem nada. O Zé Dirceu, que seria o principal incriminado, renunciou. Ele era, se não me engano, ele era chefe da Casa Civil do Lula. Ele renunciou, meio que uma posição defensiva, né? Pessoas foram excluídas do PT por causa disso. Várias pessoas perderam cargo e tudo mais. A impressão que se tinha é que o próprio partido havia condenado o Mensalão. Quando veio o julgamento do Mensalão, que foi uma outra etapa da coisa, em 2012, o próprio PT não tinha ânimo para defender o pessoal, porque ele já tinha destituído, demitido o povo, tudo. Então, mas nós, que temos uma concepção política diferente, né, nós levantamos o seguinte: esse julgamento é uma farsa. Né? Inclusive, na época nós falamos, se o Zé Dirceu comprou o deputado ou não comprou, não sei. E nem me interessa. Não é que nós falamos, não, eu estava ali com o Zé Dirceu, estava morando com o Zé Dirceu e eu sei que ele não comprou deputado. Não falamos isso. O que nós falamos foi o seguinte: nós não sabemos de nada porque nós não sabemos mesmo. Mas se o PT fez alguma coisa, o Zé Dirceu, os outros, Delúbio e tudo mais, o julgamento não pode ser um julgamento baseado aí numa histeria para condenar de qualquer maneira e colocar na fogueira o cidadão.
Nós fomos os únicos que falamos isso daí. Nós levamos tinta de tudo quanto foi lado. E por que nós falamos isso daí? Porque nós vimos, né, aquele indício fundamental que se juntava a outros, que era toda uma operação antidemocrática para colocar as pessoas na fogueira, perverter o regime político, dar golpe de Estado, etc. e tal. Nós não defendemos o pessoal do PT naquela época porque nós achávamos que eles eram inocentes. Não. Pelo contrário, né? A demissão de todas essas pessoas dava a impressão de que eles eram culpados na época, em 2004. O que nós condenamos foi o julgamento. Por isso que nós falamos, mesmo que eles sejam culpados, a obrigação da justiça é provar por A mais B, minuciosamente, tintim por tintim. E aí nós começamos a condenar todos os aspectos do julgamento, que era uma enorme farsa judicial. Quer dizer, nós não fomos condenar o julgamento porque as pessoas eram inocentes. Essa é uma posição que é totalmente antidemocrática. Você tem que exigir o julgamento justo para todos. A histeria tomou conta do país. Tinha gente na esquerda que você não conseguia falar, você não conseguia discutir com a pessoa. O cara começava a gritar lá, desesperado, que era tudo corrupto, que tem que derrubar o PT de qualquer jeito, que não sei o quê, que tem que botar fim nisso daí, e papapá, papapá. Quando você falava que, olha aí, ó, fizeram tal coisa, não deram direito de defesa, papapá, você entrava na parte técnica do processo, o pessoal ficava ainda mais furioso. Bom, como é que essa história se desenvolveu? A histeria tomou conta de uma boa parte da esquerda, principalmente do PSOL, que apoiou o Sérgio Moro, apoiou a Lava Jato, apoiou a condenação do pessoal. Tem faixa do PSOL pedindo a condenação do Zé Dirceu. Quer dizer, para a esquerda, naquele momento, era mais importante condenar uma pessoa por causa da corrupção, seja lá como for, do que defender uma posição de defesa, do que defender uma posição a respeito dos direitos democráticos da população, porque eles entendiam que eram só indivíduos, que era o PT, que não tinha a ver com toda a esquerda, que não tinha a ver com todo o país. Corrupção tem que mandar para a fogueira, tem que queimar o cidadão na fogueira da corrupção. Não, não tem. Essa experiência é importante por quê? Porque hoje em dia, né, essas pessoas que uivavam, latiam, gritavam contra a corrupção, elas não têm, da esquerda, né, nem da direita também hoje em dia, elas não têm coragem de levantar mais isso daí. Porque se verificou que era uma grande farsa, que a histeria produzida visava objetivos políticos espúrios. Por isso, a esquerda não pode, sob nenhuma hipótese, entrar em campanhas de histeria. A burguesia ela fez uma microcampanha de histeria aí contra o Robinho e a esquerda entrou. Nós condenamos isso daí. Esse é o método que se opõe pelo vértice ao método revolucionário. A mobilização do povo revolucionária parte de uma consciência política clara. A histeria parte do completo apagão dessa consciência política. Né? Isso tem que ficar absolutamente claro. Nós condenamos qualquer tipo de campanha de histeria dessa natureza. O problema penal tem que ser olhado friamente. A esquerda não tem que sair aí a pedir a condenação de qualquer jeito de ninguém, nem, em geral, a pedir a condenação de ninguém. Primeiro porque a condenação não vai resolver nenhum problema. No meio desse debate, eu vi um cidadão perguntar o seguinte, mas então, no caso da rachadinha do Queiroz, nós devemos agir da mesma maneira em relação à justiça, sem dúvida nenhuma. Só que a rachadinha do Queiroz, diferente do caso do Robinho,
É um problema político. Agora, mesmo no caso da rachadinha do Queiroz, há duas maneiras de tratar o problema. Uma maneira é explicar o caráter do governo, mostrar que isso está relacionado a uma determinada política, mostrar como combater, porque se nós vamos fazer uma campanha histérica contra a corrupção do governo Bolsonaro, nós vamos estar servindo aos setores que adoram fazer campanha de corrupção, inclusive no caso do Queiroz. Tem que ver muito bem isso daí.